Olá, amigo, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Uma Voz de Esperança, o Conflito. Já estamos quase chegando ao final desta série, não é verdade? Mas eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você e Deus tem falado de maneira poderosa ao seu coração. Tem sido uma bênção para mim e eu sei que Deus tem abençoado também a sua casa, o seu lar. No episódio anterior, vimos a importância do espírito de profecia ou do dom de profecia e realmente foi um tema muito maravilhoso, não foi? Hoje não será diferente. Continuaremos estudando a palavra de Deus e o tema será os últimos acontecimentos. Antes de iniciar esse estudo, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque já estudamos aqui que o Senhor vai voltar. Quando o Senhor voltar, alguns acontecimentos virão e nós vamos poder, à luz da palavra do Senhor, hoje, nesse estudo, poder aprender o que irá acontecer. Que teu Espírito habite nesse lugar. Que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você percebeu que em todos os nossos estudos, nós sempre temos lido a palavra de Deus de maneira muito constante, porque as respostas estão na palavra. Você pode abrir sua Bíblia aí? Apocalipse, capítulo 20. Este será a base do estudo de hoje. Apocalipse, capítulo 20, versos de 1 a 9. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse capítulo 20 traz um resumo do que acontecerá após a volta de Jesus. De maneira mais precisa, diria você, o que irá acontecer antes, durante e depois. Antes da volta de Jesus, depois da volta de Jesus, que é um período que nós chamamos de milênio, e quando findar esse milênio, nós vamos, neste momento, fazer uma análise destes textos de maneira mais profunda. Por isso eu quero te convidar ainda a abrir a sua Bíblia, e nós vamos agora a João capítulo 5, verso 28 e 29. Nós lemos assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Quando Jesus voltar, querido amigo, haverá ressurreição. Exatamente, haverá ressurreição. Ainda que algumas pessoas não creiam nisso, a Bíblia é clara ao dizer: volta Jesus e agora os santos, aqueles que entregaram a vida a Jesus, eles irão ressuscitar. Ressuscitarão, exatamente. Por isso que a palavra diz assim: ainda que morra, viverá. Aqueles que viveram com Cristo, aqueles que entregaram a vida a Jesus. Seguindo nos textos, eu quero que você me acompanhe agora, exatamente nestes versos que nós vamos ler. Atos capítulo 24, verso 15. E tenho em Deus a mesma esperança destes homens, que haverá ressurreição tanto de justo como de injustos. A palavra de Deus nos diz de maneira clara que haverá ressurreição, sim, de justos e de injustos. E hoje, com vocês, eu quero analisar quando acontecerão essas ressurreições. A do justo nós vimos que acontecerá quando Jesus voltar. Me permita ler mais um texto falando da ressurreição dos justos. Leia comigo, acompanhe comigo na palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Que texto maravilhoso! Mais um texto da Bíblia dizendo que aqueles que entregaram a vida a Jesus, um dia ressuscitarão. Diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. E se ela diz primeiro, é porque haverá aí uma segunda ressurreição. É justamente sobre isso que nós também vamos estudar hoje. Eu quero que você vá comigo a um outro texto, para que possamos ter uma melhor compreensão. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ah, querido amigo, minha querida amiga, a palavra agora começa a dizer para mim e para você que os mortos justos ressuscitaram, porém, os ímpios não irão ressuscitar somente ao final dos 1000 anos. Você entende o que é um ímpio? O ímpio é aquela pessoa que não quis entregar a vida a Jesus, aquela pessoa que não quis ser batizada, aquela pessoa que não quis que Jesus fosse o primeiro e o único na vida dela. Esses são os ímpios. Você já quer fazer parte, até aqui no estudo, da primeira ou da segunda ressurreição? É claro que você quer fazer parte e irá, em nome de Jesus, fazer parte da primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição, ela não será nada boa. Por isso que é necessário, querido amigo e amiga, irmão e irmã, que a gente entregue a vida ao Senhor Jesus. Sabe quando? Hoje. Neste momento é dia de entrega ao Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, não larga a Bíblia, vamos juntos? Eu vou ler agora 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, que diz assim: E eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os justos vivos serão transformados. É o que a Bíblia está nos dizendo. Há uma transformação. Quando Jesus voltar, nós que estivermos vivos, será que estaremos vivos? Eu não sei. Quando Jesus voltar, eu não sei se eu e você estaremos vivos. Nós não sabemos. Mas se estivermos vivos, a palavra diz que nós também seremos transformados. Repetindo, os mortos em Cristo ressuscitam e os justos vivos serão então transformados. Olha que tema maravilhoso. Se você ainda tinha alguma dúvida com relação ao tema da morte, hoje uma pequena recapitulação para que você entenda bem desse tema tão precioso. Vamos estudar ainda 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Os justos serão levados ao céu. Diz assim a palavra do Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você perdeu alguém que você tanto amava? Você sente no seu coração a dor por alguém que era um cristão fiel ao Senhor, que descansou no Senhor, era alguém que buscava a Deus na sua vida, que entregou o seu coração para Jesus, mas que acabou falecendo? Essa pessoa que foi fiel a Deus, ela irá ressuscitar. Nós nos juntaremos a essas pessoas, então, nós, se estivermos vivos nesta ocasião, e nós teremos agora um encontro com o Senhor nos ares. A palavra aí, seremos arrebatados, na verdade está nos dizendo que seremos levados para encontrar com o Senhor nos ares. Ah, será um encontro maravilhoso dos seus filhos com Deus eterno. Vamos ler mais um texto da palavra de Deus, que nos trará esperança para tanta dor e sofrimento que estamos vivendo. Leio agora com você, Apocalipse capítulo 20, verso 4. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Nós vamos subir, juntamente com os mortos. E no céu nós passaremos ali o período de 1000 anos. Exatamente. Algumas pessoas pensam, vamos direto para o céu e ali passaremos já a eternidade. Ainda não, calma. Não é assim. A palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, nos deixa claro que nós sim subiremos. Repito, os vivos, aqueles que estavam mortos, ressuscitam e nós subiremos para o encontro com o Senhor e ali, segundo a Bíblia, reinaremos com Cristo durante quanto tempo? Pode falar? Isso, pode falar. Durante 1000 anos exatamente. 1000 anos reinando com o Senhor. A grande pergunta é, fazendo o quê? Você quer saber a resposta? Daqui a pouco eu vou te dar essa resposta. Mas primeiro, os ímpios, eles morrerão, sabia?
Olha o que diz a Bíblia. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Exatamente, querido amigo. Aqueles ímpios que estiverem vivos, quando Jesus voltar com o resplendor da glória de Cristo, eles irão morrer. Morrerão por um período de 1000 anos também. E você vai perceber comigo, ao longo desse estudo, onde eles irão ficar, como será isso. Quer saber mais? Mas eu vou te dizer algo mais antes de te dizer isso. Satanás será preso, sabia? Você leu comigo aqui Apocalipse capítulo 20. Será preso por um tempo. E a palavra diz em Apocalipse capítulo 1, 20, versos de 1 a 3. Assim, e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. Exatamente isso que você leu comigo. Satanás será preso durante 1000 anos. Vamos recapitular juntos? Então, Jesus volta, os salvos que estão mortos, eles ressuscitam, os vivos são transformados e são levados para o encontro com o Senhor nos ares, mais ainda, aqueles que estavam vivos, mas que eram ímpios, eles morreriam, eles vão morrer, é o que está escrito na palavra do Senhor. Olha como a Bíblia é incrível. E aí então, querido, Satanás, ele é preso também por 1000 anos. Essa prisão, é claro que é uma prisão circunstancial. Mas, pastor, o que é prisão circunstancial? O que significa isso? Vou te explicar. Prisão circunstancial, porque não significa que ele estará preso por uma corrente que irá amarrar o diabo. Claro que não. Que corrente amarra Satanás? Não existe ela. Satanás estará preso porque não terá quem tentar. E o trabalho do diabo nesta terra é matar, roubar e destruir, é tentar. Ele não terá quem tentar, por quê? Porque os ímpios estarão todos mortos. Por isso, ele estará preso. Continue comigo na palavra do Senhor, porque aqui nós encontraremos todas as respostas. Diz a palavra de Deus. E a pergunta é, o que ocorre durante esse milênio então? Que, pastor? Apocalipse capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vira as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sabe o que acontece ali? Nesse período, Satanás que está preso, enquanto Satanás está preso nessa terra sem ter a quem tentar, no céu acontece um julgamento exatamente. Vou te explicar de maneira muito simples isso para que você entenda. Imagina uma mãe que chega no céu e ao chegar ali no céu, durante esse milênio, ela pergunta, e meu filho que era da igreja, por que ele não está aqui? É claro que essa mãe vai querer obter a sua resposta. Os livros, então, diz a palavra, serão abertos. E essa mãe entenderá o motivo, o porquê que esse filho não está no céu. O porquê ele não está salvo. Querido amigo, muitas pessoas, mesmo que iam à igreja, estarão perdidos, exatamente, perdidos. Os seus livros não serão encontrados no livro da vida do Cordeiro, eles estarão perdidos. E esse milênio, então, será para um julgamento de confirmação. Confirmarão, então, que alguns não estavam lá e que alguns estão lá, e existe motivo para isso. Alguns entregaram de fato a vida a Jesus, outros não quiseram entregar. Lê comigo ainda na palavra do Senhor o que está escrito aqui em Isaías 24, verso 1. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície. A terra, enquanto esse julgamento acontece no céu, os salvos estão todos lá, felizes, ela estará desolada. Por isso que eu te disse que Satanás estará em uma prisão, claro. Se ele vive o tempo todo aqui, tentando as pessoas, fazendo o que é mal, ali ele não terá o que fazer. Será de fato uma prisão para o diabo. Mas no céu nós estaremos em um julgamento e, obviamente, felizes porque estaremos com o Senhor Jesus. Mais um texto quero ler com você neste momento, nesse estudo tão precioso. Jeremias capítulo 4, verso 23 a 27 diz assim,
Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, e eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira, porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada de todo, porém não a consumirei. Sabe quando isso irá acontecer? Isso irá acontecer exatamente no período do milênio. A terra estará desolada, estará assolada, não existirá nada, somente trevas e o diabo caminhando por cima dos cadáveres de um lado para o outro. É claro que você e eu não vamos querer estar nessa terra nesse período. A palavra do Senhor ainda nos fala o que acontece depois do milênio. Vamos na Bíblia? Zacarias 14, 4 a 5 diz assim, palavra de Deus: e naquele dia estarão aos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Nesse momento, sabe o que irá acontecer? Após o milênio, a cidade santa, ela começará a descer. Mas antes disso, o Monte das Oliveiras será fendido para receber essa cidade. Exatamente isso que a palavra de Deus ela está nos falando aqui nesse verso. Nós vamos ler em Apocalipse capítulo 20, verso 5, falando que os ímpios eles ressuscitam. Diz a palavra do Senhor: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os mortos não irão ressuscitar, é óbvio, até que o milênio ele termine. Termina então esse milênio. A cidade santa, ela depois de um período vai descer. Mas antes disso, os mortos eles ressuscitam. Mas ressuscitam para quê, pastor? Vamos para a Bíblia? Abra a sua palavra, abra a Bíblia. Vamos permitir que Deus fale conosco. Satanás é solto da sua prisão. Apocalipse capítulo 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Após Satanás ser solto da sua prisão, nós então teremos essa ressurreição dos ímpios. E nós veremos de maneira clara que Satanás ele sai a enganar as nações. Apocalipse capítulo 20, verso 8 diz: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para a ajuntar em batalhas. O milênio termina e Satanás então sai a tentar de alguma maneira enganar as nações, ou seja, aquelas pessoas que estavam mortas, que nós chamamos de ímpios, eles ressuscitam como o texto que nós lemos e ele agora tenta enganá-las para a peleja, porque o diabo acredita que ele poderá tomar a cidade santa, exatamente. Olha o que diz a palavra de Deus ainda aqui em Apocalipse capítulo 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Satanás então até o seu último momento tentará enganar e enganará as pessoas. Eles então vão em busca de alguma maneira de tomar a cidade santa. Ele é astucioso e ele vai tentar enganar o ser humano de todas as maneiras até o último minuto de vida. Algumas pessoas têm uma ideia de que o fogo que cairá do céu será um fogo eterno que dura para sempre e vão ficar queimando, queimando, queimando. Só me permite explicar isso para você. A palavra grega ali é aionios e não significa fogo eterno que vai durar e queimar para sempre ficar queimando, não. Simplesmente significa que queima e nunca mais voltará a existir. Isto é o que está falando a palavra de Deus? Ah, querido amigo, você não precisa estar mais em engano. Me permita nesse momento olhar nos teus olhos e te fazer um convite. Não quer você estar ao lado de Jesus e estar no céu durante o milênio, vivo com o Senhor Jesus? É claro que sim.
Nós não queremos estar mortos aqui, de maneira alguma. Deixe que Satanás esteja preso e que nós estejamos salvos com o Senhor Jesus. No céu, nós teremos algumas surpresas. A primeira delas é você olhar e ver que você está lá. Será uma surpresa porque nós somos pecadores. A segunda delas é você olhar e ver alguém que está lá, que um dia esteve no mundo perdido, mas que um dia encontrou Jesus. Essa pessoa entregou a vida a Jesus e agora ela estará no céu. Sabe qual será a terceira? A terceira será você olhar e ver aquele que estava na igreja, que era um líder de igreja, mas que não foi salvo e que não estará no céu. Estará aqui perdido no milênio. Eu sei que você quer estar no céu com Jesus. Não adianta só ir a uma igreja. Não adianta só dizer que é crente ou de uma igreja, seja ela qual for. Você e eu precisamos entregar a vida a Jesus. Não quer você entregar a vida a Jesus hoje? Diga para o Senhor Jesus assim, colocando a mão no seu coração: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu te convido a orar. Querido Deus, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, porque nós não queremos estar nessa terra mortos durante o milênio. Não, Senhor. Nós queremos estar salvo com o Senhor Jesus. Nós queremos viver para sempre com o Senhor, porque o Senhor já pagou o preço na cruz do Calvário. Obrigado por mais esse estudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus por sua decisão. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Não esqueça que nesse conflito, escolher a verdade é escolher a vitória.